Faça um excepcional dia. Bom dia, bom dia. Que moça linda. Buenos dias. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, vamos? Ó, tá chamando. Bom dia. Tá chamando. Ela pediu. Acordando. Pediu, a gente chama. Daqui um dia nós estamos ligando pra todo mundo aí, ó. É, hoje foi hoje eu tô de telefonista. Telefonista. Hoje eu tô de despertador. O povo não ouviu falar em despertador. Hoje eu tô de telefonista. O povo não ouviu falar em despertador. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vou ver aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia. Em Ponta Grossa, vamos ver quantos graus. Fuja dos graus. Está calor em Ponta Grossa, 17 graus, uma benção, uma benção. Olha. Muito bom aqui hoje, muito bom, 17 graus, tá verão em Ponta Grossa hoje. Venha para o verão, aproveite. É bem melhor de levantar quando não tá tão frio, bem menos desafiador. Estamos convidando... Hoje, aula número 3, Quatro. 4, 4. módulo 1, mentoria do desbloqueio milionário. É a moça aquela que faz a leitura da legenda? E só ambientando o pessoal, tarefinhas, parabéns para as tarefinhas Chega da Dona Maria. Só para A trás. Dona Maria mandou foto ontem das tarefinhas, das listinhas, agenda. Obrigado pela filha maravilhosa. Ai, ó, só love. Só love, só love. Ai, tá, vamos começar? Bora, essas por agora. Você sabia que você não é a sua profissão? A gente ouve as pessoas dizendo assim, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou pedreiro, eu sou... Não, você não é isso. Hoje a gente vai aprender sobre as mentiras que viraram verdades. E a primeira... são as mentiras que viraram verdade da história, né? Porque uma mentira dita muitas vezes se torna um sofisma. Um sofisma é uma crença de que aquilo é verdade. Uma mentira repetida muitas vezes vira verdade na sua cabeça. Vira uma verdade, né? Na cabeça e em outras, né? Por exemplo, hoje você vê muitos alunos reproduzindo, você vê alunos em faculdade brigando com ponta de faca e tudo, por causa de evolução, por causa de muitos ensinamentos que só foram reproduzidos e na verdade não tem fundamento. Porque... Virou uma verdade, né? A gente aprendeu que existe todo Por exemplo, desculpa te cortar mais um exemplo. Você é alguém na vida se você fizer uma faculdade. Virou isso uma verdade. Sim, por causa da Revolução Industrial. Quando você fala assim, não, se você não fizer faculdade, você não vai ser ninguém na vida. Você vê, isso aí é um sofismo. Porque as duas maiores mentiras, uma das duas maiores mentiras que estão consolidadas na cultura da gente é a mentira que afeta a nossa identidade, de quem nós somos, porque a ciência é uma religião, pasme, mas porque eles fazem estudos doidos e se reúnem para assinarem, validarem estudos doidos que não têm fundamento e um valida o outro para afirmar aquilo como verdade. E porque eles estudam, teoricamente estudam, não é que a gente está dizendo que a ciência é ruim, mas eles têm como as teorias, grandes teorias aí que são consolidadas, que a gente veio do macaco e que o homem
Ele veio porque o Darwin estava revoltado com o pai. Ele perdeu uma filha e ele tinha um bloqueio sério com o pai dele. Ele se revoltou com Deus. Aí ele criou essa teoria da evolução por causa dos bloqueios dele com Deus. E aí as pessoas começaram a acreditar que a sua identidade vem de uma evolução e não do amor pleno de Deus, que é criação. Eu fui criada. E quando a gente acredita em evolução, cabe comparação. E quando eu acredito na criação, não cabe comparação, porque aí eu fui criada de forma individual, do jeitinho que Deus queria, com cada detalhe, a individualidade que Deus fez cada ser humano e como Ele ama cada um. E a mentira que afeta a nossa identidade, uma das principais mentiras é essa: quem nós somos. Quem nós somos, de onde nós viemos. Você veio de um macaco, você é mais um na multidão. A crise de identidade faz isso. Por quê? Porque não vai deixar você crer na verdade. E é tão enraizada que a gente fala assim, nós somos seres... A diferença de um homem para o animal é que nós somos seres racionais e o animal... Animais racionais, eles falam. Nós somos isso. Isso foi tão enfatizado que as pessoas começaram a produzir quem de certa forma meio que quebrou isso foi o evangelho, foi as igrejas na pregação que quebrou isso, porque se não tivesse, todo mundo estava dizendo, eu sou um animal racional, não sou irracional. E mesmo assim teve muita gente, eu lembro, assim, hoje você já não ouve tanto, mas tipo ali, anos de 2000, 98, o pessoal falava muito isso. Eu sou um animal racional. Então se tu é animal, o problema é teu. E aí o que acontece? A gente, com essa ideia de que é um animal racional, você acaba tirando Deus do lugar dele, porque você não é um animal, você é a imagem e semelhança do Criador, amado do Pai. Isso mais um indício que não tem nada a ver a evolução, né, do macaco, que está querendo dizer que a gente é um animal evoluído. Mas na verdade a Bíblia, se a gente fosse, a Bíblia falaria isso. E por que ela fez uma raça humana e fez animais? E aí lá em Gênesis ele fala que a gente, ele não fala, você é animal evoluído, vai e domina sobre os outros animais. Ele fala, não, pelo contrário, ele fez o homem a imagem e semelhança, para ver a treta dele, né, a treta que ele tinha, era uma treta ruim, mas ele tinha treta, né? Ele tinha treta com Deus, e porque perdeu a filha, e aí ele quis colocar como a raça humana, mas Deus diz lá que fez a imagem e semelhança dele, e fez para a gente dominar sobre todas as coisas. E quando ele cita o quê? Os animais. Sim. Então, para ver como realmente uma mentira, um sofisma existe, né? Que uma mentira contada muitas vezes, ela vira por verdade. Muitas pessoas acreditam nisso, né? Esse é um dos grandes problemas que se tem. Pessoas que vão para a faculdade começam a acreditar, porque eles colocam de formas tão reais para muitas pessoas que as pessoas começam a acreditar que elas são a evolução do macaco, elas começam a aceitar que isso é verdade. Por quê? Por causa desse sofisma. Né? Tá chegando um pessoal aqui. Priscila Gomes, bem-vinda, bom dia. Bem-vinda. Sueli, bom dia, amiga. Hoje tá calor, verão em Ponta Grossa, né, Sueli? Sueli de Ponta Grossa. Gente, para quem tá chegando agora, a gente tá falando sofismas, que são mentiras que se tornaram verdade na sua cabeça, mas não que são verdades. Sobre as mentiras mais verdadeiras da história. E aí a primeira mentira que a humanidade, as pessoas acreditam é sobre a própria identidade de quem elas são. E aí vem nas escolas, né, evolução,
Um exemplo aqui em casa, tem as tarefas em casa, e o Caleb pegou tem uma figurinha aquela da evolução, né, do macaco, daí o homem evoluindo, assim. Até se torna homem, né? Daí ele, assim, ficou bravo, disse assim, eu não vou fazer isso aqui, mãe. Eu disse assim, tu vai dizer o que tu pensa. Porque antes eu diria assim, responde o que eles querem saber, só para te passar na prova. Eu dizia isso antes. Agora que eu entendi que eu sou livre e que eu posso pensar e responder o que eu quero, o que eu sinto, o que eu quero, eu ensinei para ele, você vai responder o que você crê. Você crê que o homem veio do macaco? Não, mãe. Foi Deus que criou o ser humano. Eu disse, então é isso que você vai escrever. Doa quem doer, não precisa deixar um princípio de Deus, que você veio de Deus por causa de homens. E esse posicionamento nosso vai fazer com que, até para... Vai quebrando essa mentira. Porque as escolas recebem crianças que eles colocam tudo e os pais não também, e a verdade é essa. É por isso que chega numa faculdade ele consegue acreditar. Porque já na base, que é a família, não há essa quebra, ou seja, não, responde o que tem que responder aí. Faz de qualquer jeito. E aí eles vão crescendo de qualquer jeito, vão aceitando as coisas de qualquer jeito e vão tendo as vidas de qualquer jeito. Né? E quem ama a verdade, ama a treta. Essa é uma das partes. Porque antes eu dizia, responde aí, para não ter problema. Vai dar confusão, vou me incomodar com a professora. Agora é assim, é a verdade. Se der treta, eu tô aqui para resolver a treta. Então, o posicionamento, quando a gente se posiciona, a gente vai ter e não vai ficar de bonzinho sempre. Como é bonzinho, eu prefiro me posicionar e fazer o que é certo e prosperar do que passar de boazinha na frente das pessoas, porque esse boazinha não me leva a lugar nenhum. E vai ter momentos na vida da gente que a gente tem que se posicionar. Não que a gente vai arrumar confusão com todo mundo, mas com relação a algo que é um ponto decisivo, né? Se eu dissesse para ele ali, não, filho, faz o que eles querem. Dali, em outra situação, eu estou ensinando para ele o princípio. Sempre faz o que os outros querem. Até a gente viu sobre aquela trocadilho de palavras, né? Quem ama a treta ama ou odeia a verdade. E quem tem medo de conflito ama a mentira. O que quer dizer isso? Se você ama a treta, ou seja, você não afina para o problema, você encara o problema, você ama a verdade. Agora, quando você é aquele que mede o conflito, eu vou ficar quieto, eu não vou me meter, eu não vou, vou ficar quieto aqui na minha. Então é porque você ama a mentira. Então, não é que você vai sair querendo resolver os problemas do mundo, não é isso que estamos falando. Mas quando, por exemplo, alguém lhe pergunta algo, né, e aí uma das mentiras que se tem a mentira que é usado o sofismo, né, que contado muitas vezes vira uma verdade, mas existe a mentira automática, né? Até a gente estava conversando que mães geralmente usam muito isso, né? Ela, tipo assim, pergunta uma coisa, ela responde assim bem rápido para que não crie um questionamento e aquele questionamento não vire uma conversa e ela para de fazer o serviço que ela está fazendo. Então, às vezes o filho fala, mãe, isso? Isso é isso. Às vezes ela responde automático, nem é verdade, mas ela responde como uma mentira só para continuar ali o que ela está fazendo e não parar de tirar a atenção. Então, até essa é chamada de mentira automática, né? Então, na verdade, essa mentira automática tem a ver assim, no sentido de você evitar problemas. Então, quem ama, aí por isso tem esse termo, quem mede ou foge ou tem medo de conflitos, ama a mentira. Por quê? Porque, tipo assim, é mais fácil eu responder ali no rápido, só para não ficar entrando... Né? Às vezes até as pessoas falam assim, eu falei qualquer coisa. Porque, ó como que é a consciência, né? Acho que tu vai lembrar as situações que as pessoas fazem, às vezes nós fazemos, né? Ela sabe a verdade, eu sei a verdade, nós tínhamos alguém ali na tua frente e eu disse... Aí eu falei, é isso, só pra, tipo, se livrar. Aí depois assim, eu só falei aquilo lá porque, tipo, sabe, eu ia ficar me incomodando, me dispondo com ela, se fosse falar a verdade, aí fica aquele negócio, tal. Aí eu só falei assim, entendeu? Tipo, ele já sabe que é mentira,
falou a mentira e ainda vai lá tentar convencer a outra pessoa da mentira. Aí, geralmente, a outra pessoa diz no que no automático. Não, falar com o fulano é dor de cabeça. Ah, porque isso, porque aquilo. Ou seja, mentira automática. Porque não quer o conflito. Não né? quer o conflito, exatamente. Então, quem ama a treta, ama a verdade. Quem ama ou foge do conflito, ama a mentira. Então, temos que cuidar com isso, porque isso se cresce e vira exponencial. Outra mentira que a gente aprendeu, que é um sofisma, é que você é a sua profissão. E não é verdade. Isso foi instalado na Revolução Industrial, onde as pessoas foi tão forte isso que era uma família, aquela família constrói parafusos, então a família, o filho tinha que construir parafusos. Toda geração era família parafuso, vamos dizer. Aí o sobrenome era ganhado, era consolidado por a família do parafuso. Orvalho, Carvalho, foi dado exemplo, né? Outro, por exemplo, é a família de médicos, então todos tinham que ser médicos naquela família. Ai, que coisa bonita, aquela família, todos são médicos. Eu via muitas pessoas falar isso antigamente, mas muito mesmo. E veio isso da Revolução Industrial, desrespeitando a individualidade de cada um, onde cada um pode ser o que quiser, porque na verdade ele não é uma profissão, ele é a imagem e semelhança do Criador. Ele está uma profissão, ele pode escolher o que ele quiser fazer, o que Deus mandar ele fazer, e não que tem que fazer o que a família faz. Eu hoje, antigamente a gente era obrigado, não obrigado, mas a gente era incutido isso em nós, de olhar dessa forma. A gente achava verdade que todo mundo amava fazer, mas hoje eu não consigo, conhecendo a mente humana, conhecendo pessoas, eu não consigo acreditar que vamos colocar uma família de 4, 5 pessoas, estão na mesma profissão e eles amam a mesma profissão. Difícil. Vai ser muito porque, meu filho, essa é a melhor profissão. Porque esse aqui tu tem uma tranquilidade de vida. Porque não sei o que, isso aqui. Foi incutido, e a pessoa vê por verdade. Mas é muito fácil de verificar isso quando não há felicidade no que faz. E aí não tem mentira que vai segurar. Porque quando a pessoa não faz o que ela... Por exemplo, meu pai nunca disse para mim ser militar porque ele era militar, porque ele falava para ele que ele gostava, porque faça chuva, faça sol, ele estava recebendo, enfim, né? Mas ele nunca disse para mim, Everton, você vai ser militar porque eu quero, ou porque é melhor. O meu irmão, ele é oficial do exército, meu pai... ele impulsionava aquilo que você dizia o que queria ser. Por exemplo, meu irmão disse, agora, se o meu irmão fez porque quis agradar meu pai, aí é outra coisa, mas não houve aquela coisa de indução, de fazer, você tem que fazer como a gente está colocando aqui, né? Isso é bem interessante, porque a gente vê esses traços até hoje, pessoas infelizes, as pessoas no clube que a gente tem, e não só lá, né, mas em vários lugares, você vê pessoas falando, eu sou isso, mas fiz por agradar meus pais, ou fiz porque a minha família me incentivou, ou seja, a pessoa não é feliz naquilo que faz, mas fez para agradar alguém. Obrigado, Grace. Ela é sempre linda, Grace. Que isso. Viu só agora. Mas a gente como que veio isso, né, gente? Quando você crescer, o que você vai ser? Não, isso é bom, isso não é bom. Como fosse isso que define, né? E isso vai incutindo, não é de propósito, mas vai incutindo no inconsciente das crianças que ela tem que ser para ser valorizado. E não tem que ser nada, porque já é. E daí, se ela entende que ela já é amada, já é valorizada, aí aquilo tudo flui. E a gente não cria filhos frustrados, porque alcançar uma coisa que ele não é. E se ele já é, ele já é identificado, ele já é uma criatura, ele já é a imagem e semelhança. Então, cria um sentimento que nunca você vai alcançar. E ainda assim, às vezes, ainda vem aquele pensamentinho, a gente tipo com 30 e poucos anos, 40 anos, puxa, né? Aí vem as comparações,
quem tem, as pessoas têm uma mentalidade assim, ó, fez uma faculdade, tá estável, tem prosperidade, e daí, isso é bom, isso é legal. Agora, se a pessoa fez outra coisa, não é legal, isso não é legal. E a Revolução Industrial colocou as pessoas numa esteira e rotulou todo mundo. E vamos focar aqui. E outra coisa, a mentira automática. Vamos para a próxima? Na verdade, a gente já citou um pouco sobre a mentira automática, mas pode. Uma coisa que a gente ouve, vários ditados populares, por exemplo, são cheios de mentiras automáticas. Cheio. Tem que cuidar. Começa a observar mais. Vai sair natural, você vai falar, mas depois que, infelizmente, né? Mas depois que você falar, para e pensa. Uma mentira. Comer manga com leite faz mal. Sabe por que existe essa máxima? Porque eles davam manga para os escravos e não queriam que eles tomassem leite. Então, eles ensinaram os escravos que não podia tomar leite com manga. Um exemplo, o amor é cego. Não é que eles falam? É o ditado, né? O ditado fala, o amor é cego, o amor é cego. Se o amor é cego, então, e Deus é amor, então Deus é cego? Entendeu? A gente começa a reproduzir, o amor é cego. Então tá, o amor é cego. Então vamos lá. Quem é amor? Deus é amor. Então Deus é cego. Então a gente tem que ter cuidado com esses ditos populares, que principalmente porque já tá falando que é popular, outra coisa, tá na boca de todo mundo. Né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Como é que alguém assa carne com espeto de pau? E como é que uma casa é feita de ferro? Então, já viu casa feita de ferro? Parede e tudo, ferro? Ela tem ferro, mas não é feita de ferro. Então a gente tem que se questionar os ditados populares. Começa a quebrar um pouco, assim, a gente fica meio zonzo, assim, agora eu tenho que pensar. Mas é exatamente isso. Isso é uma vida saudável. Você pensar naquilo que você diz, não automático. Quem tem boca vai a Roma. Sabe o que é o vai a Roma? Isso já me dei mal no emprego, numa entrevista de emprego. Mas o vaia é de vaiar. Quem tem boca vaia em Roma. Era de vaiar. Lá onde eles tinham os espetáculos lá de Roma. Como é o nome lá daquele lugar? E lá tinha vaia. Eles vaiavam. Então, esse ditado vem essa origem. Quem tem boca, vaia em Roma. Vaia, é de vaiar, é de gritar. E não que vai até Roma. Então, porque, que nem o árbitro estava falando, já se deu mal, por quê? Dei muito mal nessa, né? Geralmente eu consigo sair, mas dessa daí na empresa. Então tu fala inglês? Não, então como é que tu vai em Roma? Né? Você não anda nem uma quadra lá. A gente... E aí, o que eu digo para um patrão? Porque a gente só reproduz, né? A verdade é essa. E uma coisa, olha só, tem aqui... Bom, procure no dicionário, eu vou só fazer uma revisãozinha. Procure no dicionário a palavra sofisma e escreva o seu significado. Então, sofisma é uma mentira repetida que vira verdade na sua cabeça. O termo ficou mais fácil assim que eu coloquei. A mentira repetida muitas vezes e vivida, e ela vira uma verdade para aquela pessoa. Só que dependendo do sofisma, ele já vira mais do que só uma pessoa. Por exemplo, nós temos o exemplo que você é o que você a sua função. Você é médico? Então você é médico. Ele é médico. Não, você não é médico. Você está médico. Você é a imagem e semelhança. Não tem. Todo mundo é imagem e semelhança. Acabou. Não existe essa, é dividir por boiada. Esse aqui é a boiada dos médicos, esse aqui é contador, esse aqui é advogado, esse é... Enfim, não existe isso. Você está essa... Entanto que alguém pode estar um contador, fazer uma advocacia e estar um advogado. Então você não é. E o que é uma mentira automática? E pesquise 3 mentiras que viraram verdade e anote aqui. Que são mentiras automáticas? São aquelas que a gente começa a reproduzir sem validar, sem passar
pelo teste. Vamos pensar sobre isso? Uma das coisas que o mapa que a gente olha, que tem os tamanhos dos países, não é a verdade. Se olhar os tamanhos dos países, se olhar no mapa, eles são diferentes do tamanho que realmente eles são. Então, o mapa, ele não diz a realidade. Por exemplo, a Rússia não é daquele tamanho de fato, não é... a Austrália, por exemplo, ela é quase do tamanho do Brasil de volumetria, mas no mapa o Brasil é bem maior que a Austrália, que eu falei, né? Uhum. O Brasil... É quase o mesmo tamanho, né? Quase o mesmo tamanho. Mas olhando parece... A Rússia não é o que é. Não, isso aí já... Na escola eles introduzem, mas passam muito assim por cima sobre essa questão de volumetria. Por isso que a gente tem que investigar o que chega de informação pra gente e estudar. A gente só reproduz muitas vezes. Porque aí senão... o que acontece? Uma mentira na sua cabeça, quando passa do campo da crença, ela já foi validada por alguém. E isso é uma verdade... Geralmente, quando é validada por alguém que tem autoridade, que nem se um médico fala, olha, isso é irreversível. E é uma mentira, porque para o Deus do impossível não há nada irreversível. E daí você começa a validar... o correto ele teria que dizer assim, dentro dos padrões médicos, sim, isso é irreversível, padrões médicos, mas não no padrão... E quantas coisas sobrenaturais, o poder de Deus, não existe essa de irreversível. Na mão de Deus não tem nada impossível, nada. E as mentiras, elas estão o tempo todo, elas estão intrínsecas na nossa vida. É por isso que a gente tem que investigar, avaliar, considerar, para você não viver de mentira, mas você viver de verdade. E daí vai ter as tretinhas no meio do caminho. Você vai ter que se posicionar, porque quem ama a verdade vai ter treta, vai ter conflito, porque se você ficar quieto, não vou me incomodar. Você paga o preço de não se posicionar na vida. E essa falta de posicionamento, você vai contra Deus, porque se eu amo a mentira, eu tô amando alguém que nem eu digo para os meus filhos, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então eu não quero conexão com ele, não. E ele mentiu desde o início, a mentira começou lá no Éden, ele mentiu para Eva. Então a mentira, a gente tem que investigar o que está recebendo, o que nós estamos recebendo. Opa, isso vem do princípio da palavra, porque o lastro para a gente identificar o que é verdade e mentira é a palavra. Tudo que qualquer cientista descobrir, qualquer coisa, vai estar na palavra. Seja daqui a 20, 30, 50 anos, já está na palavra escrito. É só olhar lá. E uma coisa que tem na aula, que é só para instigar um pouquinho, é que existe uma verdade que o globo terrestre tem 40 mil metros quadrados, 40 mil quilômetros, para rodar o planeta é 40 mil quilômetros, se fosse rodar. Bichona linda. Ei, oi, desculpa aí. Nós estamos na live. Eu me perdi ali. Minha gatinha. A gatinha. Se fosse rodar o planeta, quantos quilômetros é, Everton? Opa, quantos quilômetros é para rodar o planeta? Quantos tu dizes que é? Um pouquinho, Elisa, por favor. É 40 mil quilômetros. E quantos já rodou dele? Tá bom. Então, e aí eles dizem que... Bom dia! Alguém já lavou o cabelo de manhã. Já caí do box também. Eita! Caiu? Machucou? Caiu. Só bateu aqui. Mas deu um susto. Eita, caiu. Então, aí eles dizem que quem falar a teoria dos dinossauros, eu choquei quando eu ouvi isso, gente. Que eu sempre ensinei que na Bíblia tem um animal que parece ser o dinossauro. E aí... o estudo, eles falam que encontra, pela quantidade de fósseis de dinossauros, nós deveríamos encontrar a cada 2 quilômetros um fóssil.
Então, por que quando a gente vai construir uma casa, vai plantar uma horta, alguém vai cavar um alicerce, ninguém nunca acha fóssil de dinossauro, se tem a cada 2 quilômetros? E é interessante, segundo relatos, né? Isso aí é uma coisa que diz que se você pesquisar, só quem acha é cientista, né? É, Então aí a pergunta fica, por que só cientista? Então quer dizer que aquela pessoa que planta até não seria tanto, mas que constrói. Por que sim, que elas não acham? porque cava, né? Quem cava mais é cientista ou construtor? Por Vamos que os combinar. construtores não acham ossos de dinossauro? É, Por que não no Brasil, né? Quer dizer, tem um... aí é algo assim, ó, pra gente pensar. não é uma afirmação, vamos dizer assim, a gente não quer virar um sofisma aqui, entendeu? Porque Mas daí vai para outro lado. vai para outro campo. Mas é uma coisa que é necessário, cabe reflexão, sabe? Então vamos fazer assim, ó, vamos arrumar uma empresa e vamos começar a cavar para ver se a gente acha aí. Tô brincando. De 2 em 2 quilômetros. Por isso que a gente tem que avaliar. Mas avaliar a as gente tem que coisas. cuidar muito, né? Cuidar muito que as informações que a gente recebe e validar elas. E testar e pesquisar. E pessoal, sempre quando eles querem fazer uma mentira, eu não estou afirmando, mas sempre quando se quer fazer uma mentira virar verdade, você começa a colocar em todos os campos. Você começa a colocar pessoas que acham, você começa a colocar em pessoas comentando em rádio, pessoas falando em livros, você começa a colocar em filmes. Quantos filmes as pessoas acham ossos e tal, e escavaram e tal, e tudo volta aonde? Quem que achou, assim, na minha mente só vem cientistas que escavaram e acharam. É engraçado que eles vão, dizem que existe tanto, mas eles só vão em locais aonde, como é que eu posso usar a palavra? Locais aonde tiveram um dado histórico e eles vão procurar lá, onde os filmes falam, né? Algum lugar histórico ou alguma coisa histórica. Mas por que eles não saem procurando por todo o mundo aí se tem tanto fósseis como eles estão falando, como eles alegam, né? Então são coisas que a gente não estamos afirmando para não fazer um sofismo, porém estamos alertando para que possamos colocar a mente em reflexão. Não só aceitando, né? É que nem lá o amor é cego. Todo mundo fala, amor é cego, amor é cego. Ah, o amor é cego? E Deus é amor? Então Deus é cego? Então veja, tu começa a refletir, começa a achar um monte de falhas nas projeções que as pessoas colocam. Simplesmente dizem e a gente vai aceitando, às vezes porque aquela pessoa era uma autoridade, porque às vezes era um pai, às vezes era uma pessoa estudada, pegou e disse aquilo, entendeu? E aí agora tem aqui, ó, liste as 3 mentiras, tá? Isso é a tarefa, né? Ó, gente, aproveita que é conteúdo que a gente comprou e tá compartilhando com você, tá? Não, até eu tava olhando aqui, ó, só para vocês verem. Às vezes a pessoa diz, mas eles estão ali falando, ó. Bota assim, ó, bota aqui do ladinho para ver o volume. Ó, realmente 3 meses deu e ainda não terminou. E isso aqui é só aula, tá? Só 120 aulas, fora as lives que a gente assistia de manhã, de tarde e de noite. E de noite era 2, a gente assistia 3 lives por dia de conteúdo auxiliar, fora o conteúdo esse. Foi muito pesado. Foi de conteúdo. Não pesado, mas foi bastante conteúdo. Bastante conteúdo. Não é pesado. Aí você coloca aqui, ó, a quarta tarefa dessa aula, que é sobre mentiras que a gente acredita que são sofismas, que viraram verdade na sua cabeça. Sobre sua vida, né? Liste 3 mentiras que você ainda não conseguiu se livrar e crie uma tarefa para cada uma delas. Agora as crenças, né? As crenças instaladas na sua cabeça viraram mentiras que você acredita. Por exemplo, eu não sou capaz, eu não sou digna de ser milionária, isso é ridículo. Eu trabalho, nunca vou vencer. A primeira vez que eu tive a tarefa de dizer que vai ter uma tarefa aqui que eu tinha que dizer 1 milhão é pouco dinheiro demais.
Essa Olha, mulher conflitou. Viu que o meu cérebro ainda ri? Ele ainda A mulher ri. conflitou. Mas ela olhava pra mim, como é que eu vou dizer isso? Eu E como é que não sei o quê? dava conta de falar. Não dava conta de falar. 1 milhão é pouco dinheiro demais. Essa frase eu não conseguia falar. Eu não conseguia. Aí eu tive que romper isso e tal. E assim, era uma mentira que eu acreditava. Eu acreditava que eu não podia ser milionária. Olha, então, tô falando assim, um exemplo bem pessoal. Às vezes a gente não acredita que pode ter um cônjuge, não pode ter um casamento feliz, que não pode ter... Porque toda geração da minha família foi assim. Quebra essa bagaça As aí, pessoas gente. começam a colocar muita coisa de geração. Você não é a sua geração. Você é a imagem e semelhança do Criador. Eu não sou o Everton. Eu me chamo Everton. Quais são mentiras? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, enquanto você não fizer essa limpeza interior das coisas que a sociedade fica querendo E você aceitou. e você aceitou, não é culpa só da sociedade, é porque você aceitou. Então, você não pode aceitar aquilo que o Criador disse que é. Ou seja, você vai aceitar o que ele disse que é, não o que os outros estão dizendo que não é, e você viver a vida. E por isso nós começamos a compreender por que temos uma sociedade triste, não consegue ser feliz nas suas ações, pessoas em depressão, insatisfeitas. Everton, quais são algumas mentiras que a gente conta para si mesmo? Tem alguma que tu quer falar, pessoal, tua? Pessoal... eu vou colocar as que eu tinha colocado há 3 meses atrás. Tem um detalhe, né? A gente muda a cada 3 meses a cabeça, sabe? E a minha mente em relação a isso já rompeu. Né? Que legal, né? Porque, Parabéns. olha que interessante, tá escrito aqui, ó. Tá escrito, você não vai conseguir ler. Há 3 meses atrás. Há 3 meses atrás, ali, isso? ó, a de baixo. Bem de baixo, esse aqui, ó. Tá escrito ali. Que através de vários erros no meio empreendedorismo, que eu não devo fazer mais isso, que eu não sirvo para isso. Então, a minha sogra, ela está aqui, talvez outra pessoa que me conheça, sabe que não é de... Peraí, só deixa eu ver, porque a Ana está fugindo das perguntas. Não é de hoje... né, que eu tenho uma mente empreendedora, que eu busco algo real, sempre sincero, eu não me vendo por dinheiro não é o meu, eu não sou servo do dinheiro, o dinheiro que me serve, eu sei o lugar, mas por diversas formas, buscando sempre, chegou um ponto que, principalmente assim nesse início de ano, com todas essas confusões que deu, tipo de pandemia e tudo mais, a gente acaba acreditando, sabe? Tu fica ali preso, tipo assim, tudo que eu boto a mão não dá certo, você começa a olhar assim, não, empreendedorismo não é para mim. Então eu comecei a querer colocar não, eu coloquei isso na minha mente e já limpei isso. Eu lembro Isso muito é um bem exemplo, do né? dia que tu disse assim, não, eu tô trabalhando aqui para mim me convencer de que eu tenho que ser um funcionário. Ele disse para mim. Para chegar ao ponto, tu acredita que eu tive que botar na minha cabeça, porque eu nunca tive uma cabeça de ser funcionário. Aí ele tava tão assim que... Eu tava tentando me convencer que eu nasci para isso. Que, pra você que ver... empreendedorismo não era para você, né? Exatamente. E pasme, você não vai aceitar o que eu vou dizer. Porque você está, às vezes, você pode estar funcionário. Mas Deus não fez pessoas para ser funcionário. Deus fez todo mundo empreendedor. Mas como é que vai? Não, eu mesmo faço o meu negócio e vendo para o outro tem o seu negócio, vende para mim. E esse é a liberdade, usar a criatividade. Mas por causa de muitas mentiras sofistas que foram colocadas na nossa cabeça, a gente aceitou por verdade. A gente aceitou que é tão forte isso que a minha família, vamos dizer, não a minha, mas vou dar um exemplo, tem famílias que têm um nome, que aquela família é a família dos médicos. Por quê? Porque colocaram, incutiram na mente da pessoa. Você colocou um foguetinho para ti, a chave, ó.
Então, esse é uma coisa. E a Grace, ela participa, né, disso, a gente conversa, a gente trabalha junto, ela sabe, né, assim, essa transformação. Até se a gente fosse chamar ela, se ela quiser, né? Até pode chamar, ela mesma pode... Tá arrumada? Tá arrumada? Porque as mulheres a gente quer chamar... Não tô arrumada, não tô arrumada. Mas a Grace mesmo, recentemente passou... Nós começamos a colocar coisas minhocas, a gente diz na cabeça que eu não consigo isso. E, na verdade, nós acabamos nos programando com isso, né? Outra coisa que eu botei, né, que eu batalho e nunca vou vencer. Aí eu falei assim, eu cheguei a um ponto de dizer assim, quer saber? Eu já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei o outro. Olha, se você precisar... Ela disse que não tá arrumada, viu? Se você precisar de uma lista de coisas que não dá certo... Pra gente, né? Pra gente, e determinadas áreas... E se você quer fazer, faça diferente. A gente tem pode me procurar que eu te digo. Faz assim, não faz assim. Faz assim, não faz assim, porque e assim, eu tenho na biblioteca, tá? Isso é um sabotador nosso. Então a gente sempre tem que estar trabalhando isso. E depois que a gente instalou o código, não tem compromisso com os erros. Mas o compromisso com o erro e outro é quando eu comecei a catalogar. Escuta essa. Essa vai ser... É o código, esse é o código do dia. Esse é de grátis. Esse é de grátis. Quando você catalogar todos os sofrimentos e problemas, dificuldades que você passou, você catalogar na sua biblioteca e fechar a porta da biblioteca e você só for lá para pegar, agora eu vou tomar uma decisão. Aí você, peraí, deixei lá na biblioteca. Aqui a gente tem os livros. Eu fiz e deu errado. Você queria me pegar de novo, né? O quê? Devolve. Metanoia. Você faz uma outra alternativa. Não vou fazer a mesma coisa. Nossa. Ou seja, erre muito, mas não erre nas mesmas coisas. Porque você vai errar na mesma coisa, você já sabe que não dá certo. Gente, esse negócio da biblioteca... mas o outro fez e deu certo. Tudo bem, o outro fez e deu certo. Mas às vezes aquele determinada coisa é pra ele, não é pra você. Na biblioteca dele dá certo, na tua não. Cada um tem a sua. Esse negócio da biblioteca é muito bom. Por exemplo, mexer com propaganda de Facebook. Que saco é aquilo? E quantos anos eu e essa mulher tentamos mexer nesse trem? E tem gente que vive disso muito bem. Para nós, na nossa biblioteca, ainda a gente não achou um livro que faça sentido. E nem estou procurando. E de repente... Não, mas é que de repente a gente vai encontrar. A gente não fecha a porta, né? Mas não estamos atrás disso, não estamos correndo atrás disso. Mas para nós, na nossa biblioteca, não tem nenhum dado que diga, deu certo. Não tem para nós. Então, mas o gostoso da biblioteca, gente, é que assim, dá um alívio porque você... porque se você não fecha os livros, fica tudo aberto em cima da mesa, eles vêm assim, te acusam o tempo todo. Deixa aberto em cima da mesa um livro para você ver. Fica o remorso, eu não li, eu não tô fazendo. Cai café em cima. Fica só ali, regurgitando, sabe a vaca que... Fecha e não ali. Desce? É isso aí. Fecha esse passado aí. Fecha e deixa lá. Essa é a diferença. Everton, você não tem muitos problemas, mas eles estão tudo catalogados lá. Quando eu precisar resolver, que eu não consigo resolver hoje, tem várias coisas que eu não consigo resolver hoje. Não adianta ele ficar na minha frente. Se ele ficar na minha frente, eu não consigo ir para frente. Então eu preciso colocar ele. Tu apaga? Não apago. Tem que resolver? Tem que resolver. Mas o que eu vou fazer? Eu preciso dar alguns passos no sentido para aquela situação ela mudar o rumo, e não é que eu vou retornar, não. Eu vou pegar aquela informação e vou resolvê-la quando estiver no poder de resolver. Vamos colocar uma dívida. Vamos dizer, né, que você tem uma dívida lá de 100 mil reais e eles estão cobrando 50 mil, fazendo uma super promoção para você, 50 mil reais. Você tem 50 mil reais? Não, hoje eu estou lutando para pagar meu aluguel e isso e aquilo. Não, mas você tem que pagar os 50 mil reais porque estão fazendo uma promoção para você. Porque você... A sua mente, ela quer ficar o quê? Mas você vai ser injusto. Isso define você.
Você fez de caso pensado, eu vou pegar, vou fazer isso e tal, e depois eu vou contar que eu não tenho dinheiro. Você fez de caso pensado? Então você tem que ficar com a consciência pesada mesmo. Você não fez, foi uma fatalidade, então você precisa resolver. No momento que você tiver para resolver. Não adianta ficar o livro aberto ali, mas eu não consigo. E mexe, remexe, né? Meu pai sempre diz, ó, quando tu fez algo errado, o problema que você fica remexendo, querendo resolver e se defendendo, tudo é que nem merda. Quanto mais você mexe na merda, mais a merda fede. Então, para de mexer na merda, guarda ela lá, deixa ela lá. Usa de esterco, usa para fazer a coisa ir avante, e depois você vai pegar aquela informação e vai resolver. Você não vai apagar ela, você vai resolver. Só que vai ter que resolver, infelizmente, no momento certo. Esse esterco usa de energia, força, tipo, agora... Bota para fora, agora... em ação. Em ação. Porque a desculpa do pobre, e o pobre não estamos falando de pessoas sem dinheiro, a desculpa do pobre, ou seja, aquela pessoa infrutífera, resistência a crescer, que é o contrário da prosperidade, mas o do pobre é porque ele não tem oportunidade. Essa é a maior mentira do pobre. E você pode pegar, dar 1 milhão na mão dele, ou dar R$1.000 na mão dele, ele sempre diz assim, se eu tivesse 100 mil, a minha vida seria totalmente diferente. Mentira, porque você coloca ali os 100 mil reais, ele vai lá. Se ele não tem preparo mental, isso aí, as pesquisas dizem que 95%, 98% das pessoas que ganham nessas jogo de sorte, esses negócios todos aí, ganha, ela volta ao estado que estava, ou pior. Telecena ainda existe? Nem sei se Telecena existe. Eu tô tão velho que eu acho que tô dizendo Tu tá velho? Mas eu tô falando de Telecena. Velho ou antigo? Antigo. Não, eu não sou velho, não. Eu sou antigo. Velho é teu passado. Também é antigo. Antigo é de antiguidade, é bom. O velho é que é uma coisa ruim. Ruim. Eu sou antigo. Nós somos antigos. Olha só que chique. Olha que chique. Meus cabelos brancos. Mas o que mais que você... Quer falar mais alguma coisa sobre as mentiras? Então, você falou que você achava que não deveria ser um empreendedor, era uma mentira. Batalha não vence. Que nunca vai vencer. E a terceira que eu coloquei há 3 meses passado, para quem chegou depois, né? 3 meses passado, que... mas aí esse aqui tem a ver com isso aqui, ó. Que as pessoas... sim. O que acontece? Aí esse daqui é uma coisa que me perseguia muito. Eu sempre fui considerado uma pessoa nervosa, uma pessoa chata, mas sabe por quê? A gente vai estudando e vai conhecendo. É porque eu amo treta. E sabe o que é a treta? É a verdade. Então, tipo assim, eu diminui bastante. Antes, se tava errado, amigo. Mas também tem a forma, né? Sim, tem a forma. Você não foi treinado para agir com classe, não né? tenta amaciar a coisa. Toda pessoa... Porque amaciar é o quê? Aí já vai pro outro lado, é uma mentira. Mas tem a forma de falar. Sim, não, óbvio. Se tu deixar eu falar, eu vou conseguir concluir. Pois não. Existe a forma de falar... Só que é preferível até ser mais árduo no que você falar, mas falar a verdade, do que ficar. Eu conheço muitas pessoas que não falam a verdade, não defendem a verdade e fica remoendo por dentro lá aquela mentira, e principalmente porque não faz as coisas. E aí, isso aí é só um passo de, além de ficar remoendo, a pessoa ela fica se sentindo incapaz das coisas. Por quê? Porque não extravasa, não bota a verdade para fora e fica comendo a mentira. Todo mundo que come do prato da mentira é insatisfeito. Todo mundo que come o prato da mentira, ele não tem poder de decisão. Ele fica aguardando a oportunidade, e a oportunidade nunca vai chegar na sua casa. Porque você só vai chegar na sua casa
quando você atrair. E você vai atrair a oportunidade quando você tem atitude. E atitude você vai precisar defender a verdade. A verdade doa quem doer. Então, aí o que aconteceu comigo? De tanto levar pau na vida, levar, eu cheguei ao ponto que quando eu escrevi, né, foi essa terceira, as pessoas não me acham alguém interessante. Então, foi isso que eu coloquei na minha terceira. Mas ela estava ligado com um conflito de eu ter que sempre falar a verdade. Porque, tipo assim, olha, quando tu ama a treta, o que aparece de coisa para a pessoa te vir, pois é, mas e isso aqui? E aí tu fala assim, eu compro essa briga ou não compro? Se eu não compro, a mente já começa, né? Se eu não comprar, eu vou levar para a cama. E eu não gosto de levar para a cama essas tretas, sabe? Essas mentiras, porque depois a minha mente começa a me incomodar. Mas você sabia que aquilo não era verdade. E aí fico. Então eu prefiro que fique na mente de outro do que na minha. Se eu sei que era verdade e eu tenho que defender a verdade, então eu prefiro amar a treta, arrumar aquela confusão lá, que a pessoa saia brava comigo, mas pelo menos eu não vou levar para minha cama aquilo lá, aquela consciência pesada de não ter feito a coisa correta. Então, aí dói. Digo para você, às vezes você arruma cada dor de cabeça. Eu já tive assim, dores de cabeça, às vezes, né? Eu já contei um exemplo de uma reunião que quando eu pastorei, eram 13 pastores contra mim. 13. E todos aqui, malhando. E eu tive que aguentar no osso. E eu tinha um povo da minha igreja, naquela época, que se entrasse na reunião ia envergonhar esses 13 pastores. Mas eles não deixaram eles entrar porque sabiam a posição deles. E eles queriam se dar bem. Eles se deram bem perante os 13. Mas perante Deus eles não se deram. Mas, para você ver, isso é só um exemplo, nem vou entrar a fundo, nem quero entrar a fundo nisso, mas um exemplo de coisas que quando você vai amar a treta, você vai entrar. Você vai ter que resolver. Só que a sua consciência, a minha consciência, fica tranquilo. Eu fiz o que eu tinha que fazer, talvez algumas coisas, a atitude de forma de falar, aí entra aquilo que a Daiane falou, a forma de falar mudou muito. Ixi, dá água pro vinho, né, amor? Graças a Hoje Deus. dá para viver na mesma casa, né? Graças a Deus. Porque assim, aquela frase assim, a verdade tem que ser dita. De qualquer jeito. Não. Jesus, ele fez isso no templo, ele derrubou as mesas. Mas ele também fazia perguntas, fazia a pessoa pensar por si própria. Então, Jesus instigava as pessoas. E aí ela busca a verdade em Deus que está dentro dela. Mas né? e dizer no automático e engolir para dentro, só para defender, tá certo também? Também não, mas então tem que cuidar com os dois extremos. Mas assim... Porque os dois extremos, eles são os mais usados, são os dois extremos. Ou a verdade tem dita, tipo, eu sou superior, coloca ou aquele lá, eu nem quero me incomodar, diz isso. São dois extremos que não são saudáveis, né? Nem não tô nem aí, vou dizer a verdade, exploda-se. Tipo, você tá agindo na sua carne, não, porque você pega mais mosca com mel ou com vinagre, só para pensar. E a pessoa também que, eu não vou falar nada, porque não sei o quê, vou me dispor, eu não vou me incomodar. Aí você se incomoda internamente, porque você está comendo essa emoção. Parece, gente, que, não, melhor não falar nada. E Jesus fez isso? Também não. Ele batia de frente, ele fazia perguntas. Então, para você ter classe, é fazer perguntas, porque as perguntas, elas devolvem a pressão e elas fazem a situação ficar com classe, e não fica pesado para você, porque uma pergunta... Nesse termo, eu lembro lá dos dois filhos, né? O filho que disse pro pai que não ia fazer, eu não vou fazer! Vou falar a verdade, então, não, né? Ele tá dizendo, eu tô sendo sincero. E aí a Bíblia, depois ele foi lá e fez. E o outro disse o quê? Tá, pai, eu vou fazer. E não, já sabia que não ia fazer. Então, assim,
eu prefiro ser aquele que diz que não vai fazer e vem o remorso e faz, do que aquele que... claro que não é porque eu prefiro que quer dizer que eu tenho o direito de fazer errado. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Não estou defendendo. Mas a própria Bíblia fala que qual foi o filho correto. Ele usa esse... Não é esse termo, mas é o que ele quis dizer. Foi aquele filho que disse que não faria, mas fez. Ou seja, o fato está em fazer. Sabedoria é fazer. Sabedoria é fazer. Por mais que você, às vezes, teve uma atitude errada, ainda melhor é ter uma atitude errada e ainda fazer defendendo a verdade. Do que ficar quieto e aquilo ali... A gente está falando de duas tendências naturais. Minha e do Everton, né? Na verdade, talvez quem nos conhece possa pensar que a gente está falando, brigando de coisas próprias. Não é isso que a gente está... Que a nossa personalidade eu e a Daiane somos personalidade totalmente diferente. Ela é a que fica quieto e aceita e guarda. Era até ontem, não é mais. Não. Pelo contrário, o Caleb está se dando bem mal agora. Todo mundo aqui em casa, tá? Tem hora que eles me olham assim, quem é essa pessoa aí? Ela abriu a boca. Todos. E aí o Piazinho às vezes está se dando mal, né? Ele acha que não, a mãe eu converso com ela, vai resolver. Não tá. Não, ontem foi um sarro, né? Ontem foi um sarro. Ele tomou banho e não tomou banho completo. Aí ele chegou, aí, Caleb, só tá molhado em cima. E a Daiane, aqui atrás tá seco. Ai, tomou banho, tomei. Aí disse, Caleb, você não tomou. E só que ele achava que sempre foi assim, né, tá. Falou, Caleb, vai agora tomar banho. E vai tomar banho completo. Ele ficou fúrio, porque ele achou que ele ia enrolar, entendeu? E a nossa tendência é ser assim. Eu era assim, né? E o Everton era tipo... estourar. Tem que ser dito. E hoje a gente trabalha nisso, né, o Everton? Nossa, eu agradeço a Deus, assim... Porque eu também, olha, tu nem me conhece, não sabe que não viu nada, né, assim, de ruim. Eu sou bem pior do que você pensa. E daí, assim, a gente tinha muito conflito porque não tinha inteligência emocional, né, no início do casamento. Eu não tinha de responder e o Everton tinha de responder demais. A nossa mente era tão fraca que teve momentos que a gente pensou em separação. Pra você ver, tão fraca... de não conseguir ter gestão das suas emoções. Para você ver, não é olhar assim o Everton, a Daiane hoje, as pessoas às vezes, geralmente a pessoa diz assim, é natural porque nós já pensamos, para eles é muito fácil, porque eles têm uma vida assim, tal. Pergunta para minha sogra, pergunta para os meus pais se sempre foi assim. Não e foi. outro dia a gente até pode falar mais sobre isso, né? Sobre casamento, uma live à parte. Gestão das emoções. É você sair de fora de você e ver, ela é um ser humano, ela tem a imagem e semelhança, então eu tenho que respeitar, mas como que eu posso ser respeitado respeitando ela? Então, você de fora, sai de você, não fica só... Porque aí vem o ego. Porque isso. Não. Aí quando você sai de fora, você olha assim, ela também tem os direitos dela. Ela também tem as áreas que ela quer ser respeitada. Não só eu tenho as áreas que... E o mesmo ela sai para fora. Nós temos um minuto. Tá. E quando o que mudou para mim? Quando eu olho para você, eu quero assim, quando tá vindo um sentimento, uma coisa assim, eu digo, opa... Ele é Deus, ele é Jesus. Deus colocou uma centelha dentro dele. Então, eu estou olhando para Deus. Centelha. Então, aí peraí. Aí eu me acentuo assim, peraí. Para os meus filhos a mesma coisa. Eu começo a olhar assim, tem algo de Deus ali dentro. Tem a presença de Deus nessa pessoa. Aí tipo, eu tô agindo com uma emoção, aí eu lembro, essa pessoa tem algo de Deus, tem o Espírito Santo ali dentro, tem a presença de Deus ali dentro. Aí muda, sabe? Isso tem me ajudado bastante, muito. Pais tem que isso ter para todas muito as cuidado, pessoas, né? Porque existe autoridade e autoritarismo. Então,
Deus nos colocou como autoridade, não E autoritarista. daí quando você vê, olha com os olhos de Deus para aquela pessoa, aí muda tudo, gente, muda tudo. A visão que você vai cuidar do seu filho é outra. Muda tudo, tudo, tudo. Você... Mas o que tem a ver com o assunto das maiores mentiras? Tudo. Tudo, sabe por quê? Por causa dessas mentiras de que tirando a sua identidade, e é isso que a gente está falando de identidade. 30 segundos. Senhor te abençoe, te guarde, faça você prosperar em todos os teus caminhos. E viver na verdade. Prosperidade é real, é necessária, porque o crescimento que Deus espera de você é real e necessário todo dia, todo momento e a todo instante. Faça o que você dá conta de fazer, pequenas ações. Todo dia um pouquinho e você vai alcançar constância. Tudo. Deus abençoe. Um abraço.